Oi, gente, tô aqui. Ai, gente, desculpa, deu errado no YouTube, não sei porquê. Travei. Tudo bem, gente? Deixa eu colocar aqui que é aula de broa de fubá. Peraí, deixa eu arrumar essa luz também, que tá muito na minha cara. Aula broa de fubá. Pera. Ai, gente, essas tecnologias, eu não sei o que tava acontecendo. Só colocar isso aqui no pin. Tudo bem, gente? Deu certo. Vou até beber uma água. Até babei. Gente, então hoje vou fazer uma broa de fubá maravilhosa, receita de família. Desculpem não ter ido pro YouTube, tentei de todas as maneiras, ficava rodando pra sempre a bolinha, sabe? E acabou não rolando, né, pelo jeito. Oi, Paula, tô feliz que você tá aqui. Júlia, Dani, obrigada por todos terem migrado pra cá. Espero que a Paula também tenha vindo, porque ela estava lá. Gente, então hoje eu vou fazer uma receita de broa de família. Mas antes de tudo eu queria me apresentar aqui para vocês entenderem um pouco por que eu tô fazendo essa semana de cozinha mineira, né? Os gatos estão fazendo barulho ali. Eu sou mineira e vegana. Eu fui estudar gastronomia à base de plantas em Nova York e voltei, trabalhei nos Estados Unidos, Califórnia, voltei para o Brasil e quis fazer, veganizar as receitas da minha família, porque eu acredito muito que o veganismo, né, a gente não tem que deixar de comer coisas gostosas para ser vegana, muito pelo contrário, gente, eu não passo vontade de absolutamente nada, eu como tudo que eu quero, porque, enfim, dá pra fazer tudo sem ovos, sem laticínios, né? E é isso que eu quero mostrar pra vocês, principalmente porque a gente tá nessa semana do veganismo, né? No mês de novembro. E eu acho muito importante passar essa mensagem, que é muito possível ser vegano, comendo muito bem, saudável e gostoso. Porque essa receita eu cresci comendo broa de fubá. Na minha casa a gente mal tinha traquinas, bolacha, alho e sal, a gente sempre teve broa de fubá, biscoito, pão de queijo. Então eu quero trazer um pouco da minha família aqui pra vocês e espero que vocês gostem, tá? Então, já falei da questão da relação, e aí eu escolhi, né, fazer essas receitas aqui pra passar pra vocês essas receitas que tem muito valor afetivo pra mim. Então ontem a gente fez pão de queijo. Olá, Nazi. Ontem a gente fez o pão de queijo vegano, né? Não sei se tem alguém aqui que fez, já testou a receita. Se tiver alguém que fez, me conta aqui se deu certo. E aí hoje é a broa de fubá e amanhã eu vou fazer um biscoito de polvilho que, gente, é simplesmente maravilhoso. Ele é aquele bem crocante. Inclusive a receita desse biscoito eu ainda não passei em nenhum lugar por aqui, sabe? Tipo, essa receita foi um teste novo usando a puba e deu super certo, ficou maravilhoso. Então tá. Mas antes de começar a receita, eu também queria falar sobre o milho. Rapidamente, tá, gente? Não vou dar nenhuma aula de milho aqui. É só porque é um ingrediente tão fundamental, né, na culinária brasileira e, enfim, latino-americana. E é muito engraçado como nós brasileiros consumimos o milho de uma forma totalmente diferente dos nossos irmãos latinos, né? Quando eu estive no México, na Guatemala, enfim, Colômbia, eles fazem o milho através da nixtamalização. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar da nixtamalização, que é uma técnica de cozimento do milho com cal virgem. Então é o cozimento do milho em solução alcalina. E aí você consegue tirar aquela casquinha dura do milho e moê-lo e faz tortilha,
faz arepas, faz as tamales. Então, enfim, é muito maravilhoso esse processo e infelizmente aqui no Brasil a gente não faz, né? Eu conheci um restaurante em São Paulo que fazia as próprias tortilhas e, enfim, conheci um, né? É algo que a gente infelizmente não pegou, mas a gente faz cuscuz, pamonha, bolo de fubá, broa de milho, né? Broa de fubá. Enfim, são tantos preparos com milho e acho que a gente tem que valorizar muito, né? Esse ingrediente tão nosso, enfim, dessa comunidade latina. A gente tem que valorizar muito ele. Amanhã eu vou falar sobre a mandioca, mas hoje eu tô falando sobre o milho. E é muito importante, gente, a gente consumir milho orgânico, de preferência de agricultura familiar. Então, para essa broa de hoje, eu vou usar esse milho aqui que eu comprei em Minas. E ele é orgânico, moído no moinho de pedra. Então, é de agricultura familiar, orgânico. Então, dê sempre preferência para consumir esse tipo de milho, tá, gente? Tendo em vista também os transgênicos, etc. Gente, aproveita e manda essa live, essa aula, para aquele amigo que, enfim, acha que ser vegano é impossível. Ou uma pessoa que realmente quer fazer algo mais saudável, né? Tem tanta gente com intolerância à lactose também, ultimamente, que me procura e fala, eu não sei o que comer, enfim. É uma ótima oportunidade. Então, e aí, comprar um milho de boa procedência, porque o resultado da broa vai ser ainda melhor. Fazer uma broa com, enfim, com milho de boa procedência, né? Faz toda a diferença. Farinha orgânica também, se você conseguir, tá, gente? É muito importante. Oi, Fabi, tudo bem? E o Eros tinha falado aqui também que broa de fubá com goiabada e café, realmente uma das melhores combinações da vida, gente. Eu amo broa com café, minha religião. E vou mostrar também, enfim, não tem muito a ver com a live, mas tem a ver com milho. Eu trouxe a semente desse milho do México e eu plantei. E aí deram essas espigas, né? E, enfim, gente, olha que linda essa cor, né? Incrível. O México, ele tem 64 variedades de milho, sendo que 59 são nativas. Gente, é muito incrível. Tem milho de todas as cores, tem de todos os tamanhos, né? E esse ano eu vou plantar de novo essa semente, porque o meu sonho é fazer as tortilhas a partir desse milho aqui. Enfim, vamos ver se vai se realizar, né? O que mais? Fiz um roteiro aqui, gente. Sim, a gente tem que cozinhar, né, com essa consciência ambiental, porque não basta a gente tirar os animais do prato. A gente sempre tem que se preocupar também com os trabalhadores que plantam, né? Enfim, a agricultura familiar é tudo. E, enfim, é uma consciência que a gente sempre tem que unir, né, gente? Deixa eu ver o que mais. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Eu acho que a gente já vou passar aqui a receita. Lembrando, primeiro aviso, essa broa é altamente viciante. Por isso que eu vou fazer metade dessa receita, tá, gente? A receita inteira rende, em média, 30 broinhas. Só que como eu tô sozinha aqui, não vou fazer toda, porque senão, né, vou comer aqui muita broa. Então eu vou fazer metade e vocês também, principalmente se vocês moram sozinhos, assim, eu aconselho fazer metade, porque ela realmente, né, 15 dá pra comer legal. Eu nunca congelei, tá? Mas o que eu gosto de fazer, que foram até a Júlia e o Vinícius que me deram essa dica, que estão aí, é deixar ela pronta, a massa, e quando você quiser, você, enfim, boleia ou coloca numa colher e consegue comer tranquilamente, assim, broa fresquinha, sabe, de manhã, broa quente, com cafezinho.
E a receita que eu vou passar, eu não sei se vocês já viram nos stories, que ela tá em gramas, né? Eu aconselho muito fazer receita em gramas, gente. Comprar uma balança é fundamental, principalmente se você gosta de fazer doces, né, na confeitaria. Balança e precisão é fundamental. Deixa eu ver. Congelar crua já boleada, a Júlia disse. Eu nunca testei, dá certo, Ju? Que ótimo isso. A Paula tinha falado outra coisa também, não? Enfim, acho que eu li errado. Mas eu nunca testei congelar, mas esse negócio de guardar a massa e ir fazendo aos poucos, gente, isso dá muito certo. E aí quando você bateu aquela larica ou deu aquela vontade de doce, você vai lá e coloca pra assar rapidinho, passa um café. Incrível. A receita, gente, depois eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vou tentar deixar esse vídeo salvo, porque a internet, como vocês já viram, está de brincadeira comigo. Mas eu vou deixar a receita aqui depois. Como eu vou fazer metade, então eu vou usar 125 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de fubá, 125 gramas de açúcar, 75 ml de óleo, 120 ml de água, 1/4 de colher de sopa de fermento em pó e meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Tá vendo? Gente, é muito simples. Qualquer pessoa faz assim, não precisa ter dotes culinários para fazer essa broa. E bom, acho que é isso. Vou começar a fazer então com vocês. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês vão me falando que a gente vai, enfim, solucionando tudo junto, tá? Deixa eu colocar isso aqui pra cá. Eu tinha separado uma mesa, um mise en place pra gente fazer igual a gente fez ontem no YouTube, eu filmando de cima. Eu acho que agora eu não vou conseguir filmar de cima. Ai, que bom que a internet tá boa, porque olha, eu não sei o que tava acontecendo antes. Eu vou pegar aqui o mise en place que eu já tinha separado pra... Vou deixando aqui embaixo. Aí acho que eu vou até, nesse momento, erva doce fica incrível, Fabi. Erva doce, amendoim. Na de hoje eu vou colocar erva doce, porque eu acho que vale a pena, super. Eu acho que eu vou até apagar os comentários para vocês verem os ingredientes. Eu não sei se vocês conseguem ver. O que vocês acham, El? É melhor tentar filmar de cima? Opa. Deixa eu ver o que vocês... Eu não sei se eu filmo... porque eu não sei se vai ficar legal filmar de cima disso. Bom, a gente pode tentar, né? Filmar de cima. Vamos tentar. Se ficar ruim, a gente volta pra cá. Vou pegar aqui vocês, rapidinho. Pera aí. Deixa eu ver a câmera, gente. Calma, não sei. Aqui, sei. Olha, eu não... Fica bom assim? Assim eu acho que vocês conseguem enxergar melhor, né? Show de bola. Tá. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Bom, gente, eu vou colocar aqui então o mise en place. Voltando tudo pra cá. Vamos lá. Show, gente. Ó, a minha erva doce, Fabi. Tá aqui já. Inclusive foi colhida aqui do vizinho. Bom. Óleo. É isso aqui. Show, gente. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, como eu já disse, vão ser 125 gramas de farinha de trigo. Aqui.
Eu deixo sempre para colocar água por último, para você ver o quanto de água vai precisar, porque cada fubá, né, é um pouco diferente um do outro. Aí 125 gramas de fubá, 125 gramas de açúcar. Eu gosto de usar o demerara ou cristal orgânico. Tem gente que faz com açúcar mascavo também, dá um gostinho especial. Meia colher de chá de bicarbonato de sódio. E 1/4 de colher de sopa de fermento em pó. Pois é, foi colhida mais ou menos do vizinho. Foi meio que roubada do vizinho, assim, pela grade, sabe, Fabi? Mas enfim, isso aí ninguém precisa saber, né? Aqui o óleo. Vai mais ou menos 1/3 de xícara para quem gosta de xícaras. E lembrando aqui de novo, gente, eu tô fazendo metade da receita, tá? Porque dá muito. Então eu vou começar mexendo isso e depois a gente vai adicionando água. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me falem, porque eu já vou tirando aqui. Essa broa, enfim, eu aprendi ela com a minha avó. Só que ela colocava ovo, manteiga. E aí, quando eu virei vegana, eu falei, não, gente, a gente precisa, vamos veganizar isso aí, vó. E hoje em dia ela come e ama a broa sem ovo e sem leite. Porque realmente fica muito boa. Então tá. Vamos lá. Vamos colocar água, então. Depois eu vou dar essa broa, vou ter que dar essa broa pro vizinho, gente. Porque depois de pegar a erva doce, né? É o mínimo. Tá. Show. Essa porção, fazendo metade da receita, né, rende em média 15 broinhas de fubá, tá, gente? A receita inteira rende umas 30. Então, assim, se você tiver uma família grande e tal, você faz as 30. Mas eu acho um pouco exagero, porque, como eu disse, é altamente viciante, gente. A Márcia queria ser minha vizinha. Essas broas que eu vou fazer hoje, eu de fato vou dar para minhas vizinhas, porque eu não aguento mais comer doce, gente. Essa semana eu testei tanta receita doce que eu vou dar mesmo para minhas vizinhas. Aqui, gente, eu vou adicionar um pouquinho mais de água, só para ela ficar mais fácil de ser boleada. Olha, eu nunca tentei com farinha sem glúten, para te falar a verdade. Porque como eu já tirei o ovo e leite, né? Mas enfim, principalmente o ovo que poderia dar a liga, eu fico meio insegura. Mas muita gente me pergunta. Então eu acho que vai valer o teste, né? A quantidade de água para a receita inteira são 240 ml, uma xícara, né? E para meia receita eu coloquei meia xícara de água. Mas como eu disse, vai depender um pouquinho do tipo do seu fubá, porque às vezes se a farinha de milho, né, o fubá for um pouco mais grosso, ele vai precisar de um pouquinho mais de água. Mas eu vou mostrar o ponto para vocês que tem que ser, e aí vocês vão fazendo. Vou colocar só mais um pouquinho, gente, mais uma colher de sopa. Para ela ficar mais fácil de bolear. E aí eu vou mostrar uma técnica que minha mãe usa. Foi ela que me ensinou. Pois é, Raul, eu concordo com isso, a pira do glúten. Por isso que eu vou te falar que eu nunca testei a versão sem glúten, porque eu não tenho problema com glúten, né? E eu acho que consumindo farinha orgânica de boa procedência, enfim, pães de fermentação natural, que inclusive você faz, né? E eu morro de vontade de provar. Eu acho que não tem problema nenhum. A menos que a pessoa seja celíaca mesmo. Mas, como eu não sou, eu acabo deixando um pouco esse teste de lado. Gente, agora erva doce.
pegada do vizinho, né? Como vocês já colocar uma pitadinha. Gente, eu amo. Amo demais erva doce. Bom, então agora vou ensinar essa técnica de boleamento da minha mãe. Ó, outra dica que eu vou dar, gente, é... se você tiver esse tapetinho de silicone na sua casa, use, porque ela gruda. Se você não tiver, é só untar a forma e polvilhar um pouquinho de fubá, que também dá super certo. Mas não se esqueça de untar a forma, porque ela gruda. Vou pegar uma colher aqui. Bom, eu coloquei um pouquinho de óleo aqui, tá? Só pra, enfim, dar uma untada. Vou jogar um pouquinho de fubá. Um pouquinho de fubá aqui. E agora essa técnica aqui, ela foi passada de família, assim, gerações. Minha avó que fazia broa assim. Então ela pegava aqui, nesse potinho, mais ou menos aqui uma meia colher de sopa, tá vendo? E aí ela fazia assim, ó. Na verdade, ela pra ela mexer, né, no caso. Vó, desculpa, vó. Não, peraí, vamos ver aqui. Vou dar mais uma montada, porque é pra ela dar uma mexida, assim, ó. Enfim, gente, me ajuda. Tá. No caso, ela desgruda, né? No caso, era pra ela desgrudar e ficar bonitinha. Mas, enfim, não tá rolando. Deixa eu tentar colocar mais um pouquinho de fubá. Quem sabe... Mais um pouquinho. Oi, Thaisa! Bom, gente, vamos mais uma vez. Ah, agora foi, ó. Tá vendo? Ela mexe assim dentro. E aí você simplesmente faz isso aqui, ó. Pronto. Aí você vai fazendo várias. Vai fazendo várias. Deixa eu passar mais óleo aqui. Reza forte, pois é. Gente, fazer receita ao vivo é realmente ali complicado, mas tá dando certo, ó. Pronto, mais uma. Ops, caiu super afastada. Mas enfim, volta pra lá, jovem. Pronto. A ideia é essa aqui, gente. Bom, então vocês viram como é a técnica. Vou fazer mais uma. Porque aí ela sai redondinha, bonitinha, sabe? Toda uniforme. Enfim. Mas se você também não se ligar pra isso, você pode fazer do seu jeito mesmo. Outro jeito, eu vou dar outro jeito pra vocês fazerem. É tipo panqueca. Na verdade, todas estão na sofrência aqui, Raul, mas enfim. Ó, outra dica, tá? Você simplesmente fazer isso aqui, ó. Ops, não era pra ir junto. Essa aqui tá polêmica. Fazer assim. Pronto, ela já vai... Essa aqui não é fitness, tá? Isso, mas enfim, é pra comer quando, né? Comer com moderação, né, gente? Também. É tão gostoso comer uma comida de vó, né? Acho que a gente tem que se permitir esse carinho às vezes. Gente, e o Louro José que morreu, né, coitado? Fiquei chateada com isso. Ó, outro jeito aqui também, gente. Vamos lá, olha. Perfeito, tá vendo? É isso aí, você vai fazendo. Só que percebam como... Gente, olha isso. Eu em março, eu em novembro de 2020. Brincadeira. Mas percebam como ela, bolinha assim, fazendo aqui, ela fica muito mais uniforme e bonitinha, né? Então, por isso que a minha avó usava essa técnica, porque realmente fica muito bonita. Deixa eu tentar mais uma pra vocês verem. Ai, gente. Vamos tentar aqui a última, mas dá super certo.
E esse é o ponto da massa, tá, gente? Ó, agora deu. Uhul! Vou colocar aqui do lado pra vocês verem. Olha. Tá vendo como ela fica muito mais uniformezinha? E o bom é que o fubá... Ai, muito triste, né, Fabi? Muito triste mesmo. O bom é que o fubá, ele... que tá aqui, nessa taparzinha, ele ajuda já a fazer uma... Enfim, uma camadinha de fubá. Boa, Raul. Passa só o fubá no potinho. É isso. Talvez seja isso aí que esteja dando errado. Vou tentar mais uma vez, sem o óleo. Tá. E, enfim, aí o fubá já dá aquela crostinha em cima. Tem gente que gosta de polvilhar açúcar também em cima, mas eu acho que não é tão necessário. Olha só, gente, muito melhor. Raul, muito obrigada por essa dica. Olha só, perfeita. Já caiu maravilhosa aqui, né? Estão vendo? Arrasou. É isso, gente. E agora vai ao forno, tá? Forno 180 graus. Vou aqui lavar minha mão rapidinho. O forno é 180 graus. Por 30 minutos. Depois eu vou colocar isso também na live. E depois por mais 10 minutos a 200 graus. E aí você vai ter isso aqui, gente. Tá pronto, olha. Que é tipo Ana Maria Braga mesmo, olha. E olha como ela fica perfeita. Tá vendo? Tá vendo o fubazinho aqui? Gente, muito melhor que cookie, tá? Sem brincadeira. E valorizando tanto, né, as nossas raízes. Deixa eu virar aqui vocês agora. Peraí, deixa eu... Estou aqui de novo. Gente, gostaram? Muito fácil, né? Vou dar mais algumas dicas de como consumi-las. Obrigada, Raul, pelas dicas. Faça amanhã mesmo, Paula, porque, olha, é deliciosa. Agora o celular não tá ficando. Cookie raiz isso aqui, gente. Isso aqui é Brasil. Pré-aquecido. Vou falar melhor do forno, porque eu falei bem por cima. Peraí, gente. Agora o celular não quer ficar. Pronto. Estou aqui. Deixa eu pegar a broa. O forno é pré-aquecido a 180 graus. E aí vocês vão cozinhar por 30 minutos no forno 180 graus. E aí, quando chegar aos 30 minutos, vocês vão aumentar o forno para 200 graus e deixar por mais 10 minutos. E aí ela vai ficar muito crocante, sabe? Tá vendo? Vai ficar muito crocante e muito deliciosa. Com um cafezinho. Difícil achar esse potinho de vovó. Qualquer vasilhinha, qualquer cumbuquinha que você tiver, que dê pra jogar fubá embaixo, não passa óleo. O Raul já deu a dica. Obrigada, tá, Raul, pela dica. Qualquer fubá, qualquer potinho, você joga o fubá, dá aquela chacoalhada assim, ó, e joga por cima. E aí vai ficar essas broinhas. As primeiras estão mais bonitas. Aqui as primeiras, olha, né? Enfim, essas aqui não ficaram, mas vão ficar muito gostosas. E aí eu vou levar pra vizinha também depois de assar. Deixa eu ver o que mais que eu vou falar. Misturar tudo. Por último, como eu disse, misturar a água, né? Pra vocês irem dando o ponto aos poucos. Untar, não se esqueçam. Inclusive hoje a minha mãe foi fazer a broa e não juntou. E não untou a forma. Ela me mandou a foto. Tava tudo grudado. Então o rendimento da receita inteira são umas 30 broas, mais ou menos. Por isso que você pode fazer metade também da broa, da receita. Que mais? É muito viciante, como eu já disse aqui várias vezes. O feio também se come. Pois é, gente, sem preconceito, né? E
amanhã vou fazer uma live, vou dar uma aula aqui sobre biscoito de polvilho, e essa receita que eu vou passar amanhã, eu ainda não passei em lugar nenhum, vai ser inédito aqui. E eu vou ensinar a puba, a fermentação da mandioca, e a gente vai fazer ao vivo esse biscoitinho de polvilho, que é simplesmente sensacional. Fabi, dá pra colocar goiabada em cima, dá pra colocar dentro, pastinha de goiabada, dá super combina. Eu acho que é uma dupla, né, maravilhosa. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação à receita, gente? Eu repasso aqui números e goiabada fica... Olha só, a sua deu 22 bolinhas, talvez você tenha feito menorzinha. Essas aqui eu tava fazendo bem pequenininha, e eu acho que iriam dar umas 22 também. Porque olha só essa que eu fiz hoje à tarde, o tamanho que ficou. Tá vendo? Depende muito do tamanho da colher que você coloca, Dani. Depois você me manda foto. Tô feliz que você fez. Tá vendo como é rápido? Em uma live você conseguiu fazer. Arrasou. Obrigada por estar aqui, tá, gente? Todo mundo. Obrigada a todo mundo que assistiu. Amanhã, às 7 horas, eu vou estar lá no YouTube, se a internet colaborar. E me mandem as fotos. E eu não poderia... Ela cresce? Não muito. Ela só dá uma leve esparramada, assim, de leve, sabe? O tamanho que você colocar na forma, normalmente ela tende a ficar ali um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Depende também da quantidade de água. Se colocar mais água, ela dá uma expandida. Essa aqui eu coloquei desse tamanho. Coloquei mais ou menos desse tamanho, assim, ela deu uma esparramada. E olha aqui, gente. Eu não sei se eu quero comer agora, porque eu já comi tanto doce hoje. Mas eu tenho certeza que tá maravilhosa, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Sobre biscoito? Não, biscoito é amanhã. Sobre o pão de queijo que a gente fez ontem, eu ensinei Rejuvelac. Eu que agradeço vocês por estarem aqui, né, nessa noite de terça-feira. Faz mesmo, Eros, obrigada por estar aqui. Márcia, Raul, obrigada. Gente, o Raul faz pães maravilhosos em São Paulo. Quem for de São Paulo, entre em contato. Eu ainda não experimentei, mas eu ainda quero experimentar. Brunão, obrigada. E, gente, eu não poderia deixar de falar nessa live o quanto eu tô triste pelo fato do que aconteceu com a Mari Ferrer hoje. Não hoje, né, mas enfim, sobre esse caso. Ser uma mulher nesse país, ser uma mulher, né, é muito complicado, assim, é muito difícil. E hoje eu acho que todas as mulheres sentiram um pouco esse soco no estômago. E queria dizer, né, que é foda. Não tem nem o que falar, né, a gente aqui não tem o que dizer, mas eu não poderia deixar de falar isso na live, porque, enfim, é um assunto que tomou meu dia e tomou o dia de muitas mulheres. Gente, muito obrigada. Nos vemos amanhã, então, com biscoito de polvilho. Eu vou mandar a receita pela newsletter e vou postar aqui nos stories também para vocês fazerem junto. Total, a gente, nesse momento que a gente precisa se unir, né, gente? Não dá pra nos calar. É isso que eles querem, mas a gente não vai se calar. Então, mas amanhã vai ter um processo que é a puba, que tem que ser feito previamente, mas eu vou explicar amanhã como faz pra vocês fazerem depois. Mas dá pra fazer também o biscoito sem a puba. Então, se vocês quiserem testar também sem, tá tranquilo, vai dar certo também. A puba é só um algo a mais, sabe? Aquele fermentado assim, aquele biscoitinho de polvilho que lembra queijo mesmo. Então, até amanhã. Muito obrigada por estarem aqui. Fabi, muito obrigada. Gente, vejo vocês então amanhã. Sem a puba dá pra fazer, Dani. Então, até amanhã. Um beijo, obrigada. Vou ficar aqui com as minhas broas e me mandem fotos depois. Beijos!